Fala galera, tudo jóia? Bom, aqui é o Felipe, professor biólogo, e hoje a gente vai falar sobre aminoácidos. Bom, indo direto ao ponto, aminoácidos, gente, é um grupo de moléculas, tá? Só que esse grupo de moléculas ele vai ter algumas características em comum. E por que esses aminoácidos eles são importantes? Porque eles vão ser usados para uma infinidade de coisas, tá? Desde proteínas, para fazer hormônios, para fazer, por exemplo, neurotransmissores que vão funcionar lá no seu cérebro, tá? E por aí vai. Bom, mas qual que é essa estrutura que os aminoácidos vão possuir? Então dá uma olhada aqui, olha só. Aqui a gente está olhando a estrutura básica de um aminoácido. Então ele vai ter essa estrutura aqui, chamada de ácido carboxílico, chamado de ácido carboxílico não, né? Ele pertence à função orgânica ácido carboxílico. Então lá na química orgânica, você com certeza vai estudar essa parte aqui, tá? Bom, então essa parte aqui, chamada de carboxila, ela vai pertencer à função dos ácidos carboxílicos. Aí, se você já chegou na química orgânica, você entende do que eu estou falando. Se você ainda não chegou, gente, olha só, função orgânica, tá? Na química, é um grupo de moléculas com uma determinada característica similar. Então, o grupo de moléculas que possui essa estrutura aqui, ó, esse carbono com dupla ligação ao oxigênio, aí na outra ponta aqui um carbono ligado a um OH, que a gente chama de hidroxila. Eu chamo essa estrutura aqui de carboxila e todas as moléculas que apresentam essa função eu chamo de ácido carboxílico. Bom, beleza. Então, essa parte aqui vai se comportar como ácido e daí vem o nome ácido aqui. Agora o seguinte, outro ponto que eu vou ter vai ser um hidrogênio normal, tá? Eu vou ter esse carbono chamado de carbono quiral. Então, carbono quiral ou carbono alfa, tá? Então você vai ter essa estrutura ali, eu já vou falar dele. E por último aqui, que todo aminoácido vai ter, vai ser essa estrutura aqui, que é o grupamento amino, da função orgânica amina. Então, tá? Na química orgânica, todas as moléculas que possuem essa estrutura aqui, o Nzinho ligado a hidrogênios e um carbono, né, normalzinho aqui, a gente chama de função amina, tá? Então aqui a parte grupamento amino. Então daí o nome aminoácidos, tá? Aí você vai falar assim, Felipe, você não falou para mim desse Rzinho aqui. O que é esse Rzinho? Esse Rzinho, gente, é o que eu chamo de parte variável da cadeia ou radical. Ou seja, todos os aminoácidos vão possuir essa estrutura aqui que a gente está falando. Agora, essa parte aqui é a parte que vai variar de um aminoácido para outro, tá? Então aqui eu botei alguns exemplos do que pode ter. Ah, são só esses? Não, lógico que não, tá? A gente tem diversos aminoácidos, a gente tem cerca de 20 tipos de aminoácidos comuns e aí tem algumas outras variaçõezinhas ali, tá? Mas 20 tipos mais comuns. Então olha só, se eu tiver no lugar do R só o hidrogênio, eu vou chamar esse aminoácido de glicina. Felipe, como assim? Então olha só, esse R é uma letra para representar a parte que varia. Então vamos supor que aqui ao invés de R tivesse um H, eu ia chamar essa molécula toda de glicina, tá? Bom, se no lugar do R tiver, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, um CH2 ligado a um anel aromático, ou seja, ligado a essa estruturinha aqui, eu vou chamar de fenilalanina, tá? E assim por diante. Se tiver essa parte aqui, ó, se ao invés
de, por exemplo, eu tiver um anel aromático, se eu tiver um enxofre e um hidrogênio, eu vou chamar de cisteína, tá? E assim por diante. Então essa parte vai ser a parte que vai variar, beleza? Bom, aí o seguinte, esses aminoácidos aqui, gente, eles vão poder ter o que a gente chama de isomeria ótica. Ou seja, ele pode estar voltado para um lado ou voltado para o outro. É como se eu estivesse falando, por exemplo, da sua mão. Olha só, você tem duas mãos, né? Cada mão tem 5 dedos. Mas se você coloca uma em cima da outra, repara que uma está virada para um lado e a outra está virada para outro. Aqui pode ocorrer a mesma coisa. E quando que ocorre isso? Quando eu tenho um carbono, tá? Quando eu vejo isso, quando eu tenho um carbono ligado a 4 grupos diferentes, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um grupo, o hidrogênio é outro grupo, a amina é outro grupo e aqui vai ser outro grupo. Então, eu tenho sempre variações, tá? Eu tenho sempre isômeros dos aminoácidos, beleza? Bom, eu estou montando uma playlist de uma pincelada de química, principalmente para você entender biologia. Então, se essa playlist já estiver disponível, o link dela vai estar aqui na descrição, tá? Então, olha só, aqui a gente tem essa parte variável, exceto exceções, a glicina, tá? Porque na glicina eu vou ter só o hidrogênio. Então, se eu tenho só o hidrogênio aqui, eu ficaria com 2 hidrogênios ligados a esse carbono quiral, tá? E aí eu não teria 4 grupos diferentes. E aí não forma um isômero, beleza? Então aqui a gente consegue entender um pouco da estrutura dos aminoácidos. E uma coisa interessante da gente notar é que esses aminoácidos eles podem se comportar como ácido e como base ao mesmo tempo. Como assim, Felipe? Olha só. A parte ácida, eu vou ter aqui, ó. Então, em meio aquoso, esse hidrogênio ele pode ser liberado. Então, se eu libero esse hidrogênio em meio aquoso, eu estou formando um ácido, tá? E aí, esse hidrogêniozinho, ele pode, tá? Ou um outro hidrogênio qualquer, outro íon de hidrogênio, tá? Ele pode ser atraído por essa parte aqui e essa parte ficar carregada positivamente. Então, quando ele está recebendo esse íonzinho aqui, hidrogênio, eu digo que ele está se comportando como uma base, tá? Uma base que a gente chama de base de Bronsted-Lowry, tá? Então, essa vai ser uma forma que você pode encontrar a representação dos aminoácidos. Ele carregado aqui, negativo no oxigênio e positivo nessa região aqui. Felipe, isso costuma ser muito cobrado? Não, não costuma ser muito cobrado, tá bom? Bom, agora olha só, quando a gente fala pra gente, os aminoácidos pra gente, eu falei que eles têm diversas funções. Por quê? Porque eles vão servir como blocos de construção para a fabricação de outras substâncias, tá? Só fazendo uma observaçãozinha aqui, rapidinho. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente um pouco, tá? E se você quiser as camisetas que eu estou usando aqui para as aulas, tá? A gente tem uma parceria com uma loja chamada de Atlantis, que o link vai estar aqui e a gente vai ter vários modelos lá na loja, tá bom? Então, continuando, olha só, os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que a gente precisa, que o nosso corpo precisa para a fabricação de outras substâncias, mas que o nosso corpo não consegue produzir. A gente tem que absorver da alimentação, tá? Felipe, e os outros aminoácidos, eles não vão ser importantes porque eles vão ser não essenciais? Não, não significa isso, tá? Só que significa que você não precisa ter ele na alimentação. Não precisa é modo de dizer, né? Mas seu corpo consegue fabricar. Aqui, pelo seu corpo não conseguir fabricar,
você precisa ingerir esses aminoácidos na sua alimentação, beleza? Bom, vamos então passar para o próximo tópico aí. Que tópico que seria esse? É entender como que esses aminoácidos vão servir como blocos de construção. Esses aminoácidos, eles podem se ligar, gente. E aí, eles se ligando, eles vão formar uma estrutura maior. Então, imagina aqui que eu tenho outro aminoácido. O que pode acontecer? Olha só, tá vendo essa hidroxila e esse hidrogênio? Pode rolar uma atraçãozinha ali, um atrai o outro, rola aquela musiquinha, tá? E aí, o que acontece? Eles falam, vamos fugir? Vamos fugir então, eu e você e eu. E aí, o que rola? Rola que essa partezinha aqui vai sair. E aí vem comigo, olha só, pensa aqui comigo. Quantos hidrogênios estão saindo ao todo? 2. Então, H2. Quantos oxigênios estão saindo? 1. Então, o que eu tenho saindo? H2O, tá? E aí, se saiu H2O, eu não vou ter mais essa estrutura aqui, concorda? Não vou ter mais essa estrutura aqui. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter um elétron do carbono que vai ficar sem compartilhar, porque ele estava compartilhando ali com a O do OH. E aqui eu vou ter um elétron do nitrogênio também sem compartilhar. Então eles falam, olha, já que a gente ficou sozinho, vamos nos unir. E você tem a união dessas estruturas. Se agora eles estão ligados, eles vão formar uma estrutura só, porém maior, tá? E aí essa estrutura formada por 2 ou mais aminoácidos, eu vou chamar ele de peptídeo. Tá? Então eu chamo de peptídeo. Então agora, gente, presta atenção aqui. Então agora, tá? Eu vou ter aqui um peptídeo que vai ser uma molécula maior formada por 2 ou mais aminoácidos. Tá aí o meu peptídeo. Felipe, e essa ligação aqui tem um nome para esse padrão? Sim, tem um nome, tá? Essa ligação que forma um peptídeo, olha só que criativo, vai chamar ligação peptídica. Então eu tenho aí a ligação peptídica, tá? Então ligação peptídica é sempre esse padrão de ligação, tá? E a molécula formada é um peptídeo. Então imagina só, tinha aqui um aminoácido, outro aminoácido, estavam soltinhos. Se ligou, formou uma estrutura maior, agora eu tenho um peptídeo, tá? E aí eu posso ter outro aminoácido se ligando aqui e isso ocorrer em cadeias, tá? E isso pode dar moléculas muito grandes. Então, quando eu tenho uma molécula pequena ali com alguns poucos aminoácidos, até algumas dezenas, eu chamo de peptídeo. Agora, se essa molécula for muito grande, com 100 ou mais aminoácidos, eu vou chamar isso de proteína. Então, olha só, quando eu falo proteína e peptídeo, a composição deles vai ser feita de aminoácidos. Só que o que vai variar? Vai variar o tamanho. Proteínas são muito maiores, tá? Ah, Felipe, mas e peptídeos? Peptídeos têm função no corpo humano? Sim, tá? Você tem hormônios que são peptídeos. Um exemplo é a ocitocina, tá? E por aí vai. Então, peptídeos são importantes, sim, para o nosso corpo. Beleza? Então, só revisando. Olha só, revisando aqui rapidinho. Aminoácidos, eu vou ter sempre uma carboxila, eu vou ter um hidrogênio, um carbono central e um grupo amina. O R é a parte que vai variar, beleza? O R é a parte que vai variar. E eu vou ter aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu preciso na minha alimentação,
e eu vou ter aqueles aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o meu corpo consegue dar conta ali da fabricação. Então, apesar deles serem úteis, eu não preciso obrigatoriamente ter eles na alimentação, de forma mais simples colocando. Um aminoácido pode se ligar ao outro, e aí quando eu tenho a ligação de 2 ou mais aminoácidos, eu chamo de peptídeo. E o nome da ligação eu chamo de ligação peptídica. Então, galera, espero que vocês tenham curtido, tá? O objetivo da aula é ser bem direto e acessem os links e dá uma olhada lá na loja, tá bom? Grande abraço, até a próxima!